Olá, queridos irmãos, amadas irmãs, a paz do Senhor Jesus esteja sempre com todos vocês. Hoje, segunda-feira, dia 30 de novembro, iniciamos a primeira semana do tempo do Advento e hoje celebramos a festa do apóstolo Santo André. Por isso, meditaremos na palavra de Deus que está no Evangelho de São Mateus, capítulo 4, versículos 18 a 22. Naquele tempo, quando Jesus andava à beira do mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Estavam lançando as redes ao mar, pois eram pescadores. Jesus disse a eles: "Segui-me e eu farei de vós pescadores de homens." Eles imediatamente deixaram as redes e o seguiram. Caminhando um pouco mais, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Estavam na barca com seu pai Zebedeu consertando as redes. Jesus os chamou. Eles imediatamente deixaram a barca e o pai e o seguiram. Palavra da salvação. Hoje a igreja celebra um apóstolo muito importante. Ele é um daqueles 4 nomeados nas primeiras vocações, a Sagrada Escritura até nos sinaliza, e também importante porque é um daquele que fazia dupla com um dos irmãos. Jesus chamou 2 duplas de irmãos, Santo André, que celebramos hoje, seu irmão Simão Pedro, e João, também os filhos de Zebedeu, que nós conhecemos muito bem, e aqui aparece na nossa palavra Tiago e João. Então são as 2 duplas de irmãos. E hoje celebramos ele, Santo André, que não temos muitos os relatos. Sabemos que ele era pescador, sabemos que era irmão de Simão Pedro, sabemos, por exemplo, André é viril, forte, o nome, tem essa nomenclatura. Sabemos dessa imediatez, essa disponibilidade. Aqui em Mateus, é interessante que essa palavra, ela vos farei pescadores de homens, também serve para André. Que às vezes a gente acha que esse termo era só para Pedro. Lucas vai dizer diretamente para Pedro, mas aqui em Mateus coloca também que se transformará em pescador de homens, deixará de ser pescador de peixes e pescador de homens também André. Então, esse chamado também pleiteia, alcança, abarca a figura de André que celebramos hoje. Da mesma forma, nessa dinâmica, eu queria trazer, fazer lembrança ao chamado de André que está lá no Evangelho de São João, que lá tem uma outra informação, dizendo que André foi antes discípulo de João Batista, junto com João, e que ali, ele é daqueles 2 discípulos de João que, ao ver que Jesus é apontado por João Batista, segue Jesus, vai atrás dele e pede para saber onde Jesus mora e fica com ele. E ali começa aquela relação. E é interessante que depois que André, junto com João, que é o autor do Evangelho de São João, João Evangelista, ficam aquele dia e passam a noite com Jesus, automaticamente ele vai ao encontro do seu irmão. E é André que leva Pedro até o encontro de Jesus. É interessante isso, de que, de fato, ele se transformou em pescador de homens, porque o seu irmão Pedro, o príncipe dos apóstolos, Pedro, que é a nossa referência, ele foi levado, ele foi conduzido a Jesus pelo seu irmão André. Isso o Evangelho de João testemunha para nós. Querido irmão, amada irmã, isso nos leva a essa dinâmica. A festa dos apóstolos, ele nos leva a conteúdos genuínos da nossa fé. Leva a realidades profundas. E o que André, ele sinaliza? A gente pouco sabe de André, mas uma das coisas nós sabemos. Ele, desde muito cedo, foi ele que levou, foi ele que conduziu. Foi a partir do sim silencioso, do trabalho muitas das vezes
né, discreto, foi ele que foi responsável, através dele, ele foi instrumento para Simão se transformar em Pedro e ser o que ele foi. Imagina André, quando ele viu talvez Pedro pregar lá depois de Pentecoste, talvez André ficou muito agraciado, porque foi a partir, todas as vezes, da singela contribuição dele que Pedro se tornou quem foi e que é uma das colunas da nossa fé. Isso serve para nós, queridos. Muitas das vezes, o nosso pouco, o nosso singelo de conduzir outros para Jesus, a nossa humildade de apontar, de sinalizar, de apresentar Jesus. Que Santo André nos ajude a ter essa humildade e nos preocupemos de com a nossa vida, com o nosso sim, com o nosso humilde serviço, discreto, muitas das vezes no escondimento, que nós possamos apontar o Senhor e fazer muitos conhecerem o Senhor e também fazerem a escolha, tomarem a decisão de colocar esse Senhor como centro, como a realidade fundamental da existência. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.